Você já passou por situações em que parecia que Deus estava demorando demais para agir e, no silêncio, seu coração começou a questionar se ele ainda estava no controle? É fácil confiar quando tudo está claro, mas é no escuro que a fé é realmente provada. E se eu te dissesse que o capítulo de hoje nos mostra que, mesmo quando não vemos, Deus está agindo com propósito e precisão? Eliú, no discurso que veremos agora, revela verdades profundas sobre a justiça e a soberania de Deus. O texto que nos guia está em Jó, capítulo 36, versículo 5, que diz: Eis que Deus é poderoso, contudo a ninguém despreza. É poderoso em força e sabedoria. Este versículo é como uma âncora para o coração, lembrando-nos de que o poder de Deus não é frio ou distante, mas carregado de amor e cuidado para com aqueles que o temem. Vamos orar juntos. Senhor, abre nosso entendimento para que possamos enxergar a Tua justiça e Tua bondade, mesmo nas tempestades da vida. Ensina-nos a confiar no Teu caráter, mesmo quando o Teu agir não é visível. Fala conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Eliú inicia seu discurso reafirmando que Deus é justo e perfeito em todos os seus caminhos. Ele não apenas governa com poder absoluto, mas também com uma atenção pessoal a cada indivíduo. Não há pessoa tão pequena que passe despercebida aos seus olhos, e não há situação tão complexa que escape ao seu controle. Essa é uma mensagem que confronta a visão limitada que muitas vezes temos de Deus, a de um juiz distante ou de um soberano inacessível. Ele é sim o Rei dos Reis, mas também é o pastor que cuida de cada ovelha. Ele explica que Deus é paciente, mesmo com os arrogantes, e dá oportunidade para que se arrependam. Eliú lembra que aqueles que se afastam do caminho são disciplinados não por crueldade, mas por amor, para que possam voltar à vida e à verdade. Isso nos leva a refletir sobre quantas vezes interpretamos mal a correção divina, vendo-a como rejeição, quando na realidade é uma expressão da misericórdia de Deus. Eliú também aponta que Deus exalta os que são fiéis e obedientes, mas resiste aos orgulhosos. Aqui percebemos uma conexão direta com outras partes das Escrituras, como Tiago, capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essa verdade é um chamado para examinarmos nosso próprio coração e buscarmos viver em humildade diante dele. No contexto de Jó, Eliú está tentando fazer com que ele entenda que o sofrimento pode ser uma ferramenta divina para nos instruir e nos aproximar mais de Deus. Embora não esteja dizendo que todo sofrimento é causado pelo pecado, ele destaca que muitas vezes é no momento da dor que somos mais sensíveis à voz de Deus e mais dispostos a corrigir nosso caminho. Essa é uma realidade que muitos ignoram. A aflição pode ser um mestre poderoso. O discurso de Eliú também é um lembrete de que Deus fala de diversas formas, às vezes por meio de palavras, outras por circunstâncias e até pelo silêncio. O problema é que na correria ou na ansiedade, podemos não perceber o que Ele está nos mostrando. Por isso, é essencial cultivarmos um coração atento, disposto a ouvir mesmo quando a mensagem é desconfortável ou desafiante. Ao expor essas verdades, Eliú não está atacando Jó, mas tentando reposicionar seu olhar. Ele quer que Jó veja que a questão não é apenas entender o porquê do sofrimento, mas reconhecer quem é Deus no meio dele. Essa mudança de foco transforma a maneira como enfrentamos as adversidades. Quando entendemos que Deus é poderoso, justo e sábio e que seu amor é constante, encontramos descanso mesmo sem respostas imediatas. A fala de Eliú também tem um caráter de advertência. Ignorar a correção de Deus pode levar a consequências graves. Ele menciona que aqueles que desprezam a disciplina divina podem acabar colhendo destruição, enquanto os que a aceitam encontram vida e bênção. Essa é uma mensagem dura, mas necessária, pois nos lembra que o relacionamento com Deus não é baseado em barganhas, mas em obediência e confiança. Essa perspectiva é extremamente relevante hoje. Vivemos em um tempo em que muitos querem apenas as bênçãos de Deus, mas não estão dispostos a se submeter à sua vontade.
A mensagem de Eliú é um chamado para voltarmos ao temor do Senhor, à reverência e à obediência genuína. É um convite para reconhecer que Ele é digno de confiança, mesmo quando não entendemos suas ações. Conforme seguimos no capítulo, veremos Eliú ampliar essa visão, mostrando que Deus não apenas julga com justiça, mas também governa a criação com perfeição. Ele é o Senhor sobre a natureza, sobre as estações, sobre a história e sobre cada detalhe da nossa vida. E diante disso, a nossa resposta deve ser de adoração e rendição total. Eliú continua destacando que Deus é um mestre perfeito, que instrui não apenas por meio de palavras, mas também através das experiências que vivemos. Ele afirma que, quando o homem se desvia e anda em caminhos de injustiça, Deus, por amor, intervém. Às vezes, essa intervenção vem como uma disciplina, e embora possa parecer dolorosa no momento, é uma ferramenta de restauração. É como um pai que corrige o filho para protegê-lo de perigos maiores. Essa visão amplia o entendimento de que a dor, em certas ocasiões, é um ato de cuidado, não de abandono. Ele reforça que, para aqueles que se voltam a Deus, há restauração e bênção. Eliú menciona que os obedientes desfrutam de prosperidade e vida longa, não necessariamente no sentido materialista, mas em uma existência plena, marcada pela paz e pelo favor divino. É uma promessa que vai além do que os olhos podem ver, pois está ligada à qualidade da vida espiritual e ao relacionamento íntimo com o Criador. Essa perspectiva é especialmente importante para quem, como Jó, está no meio de uma provação e não consegue enxergar o que há além da dor. Ao mesmo tempo, Eliú é firme ao afirmar que se o homem endurece o coração e se recusa a ouvir a voz de Deus, ele acaba colhendo destruição. Essa advertência serve como um alerta para não desprezarmos as oportunidades de arrependimento que Deus nos oferece. A paciência divina não deve ser confundida com indiferença. É um tempo concedido para que possamos mudar de direção antes que seja tarde demais. E isso vale tanto para os dias de Jó quanto para hoje. Nesse ponto do discurso, Eliú também aborda a importância da humildade. Ele deixa claro que Deus não compactua com o orgulho humano. O soberbo, aquele que se considera autossuficiente, fecha as portas para a graça divina. Mas o humilde, que reconhece sua dependência de Deus, encontra favor e misericórdia. Essa é uma verdade que ecoa por toda a Bíblia e que deve moldar nossa postura diária diante do Senhor. Eliú, então, se volta diretamente para Jó, incentivando-o a abrir o coração para ouvir a instrução de Deus. Ele sugere que, talvez, o sofrimento que Jó enfrenta seja um instrumento para algo maior. Não necessariamente um castigo, mas um chamado para um relacionamento mais profundo e transformador com o Criador. Isso muda o foco da pergunta: por que estou sofrendo? Para o que Deus quer me ensinar nesse momento. Essa mudança de perspectiva é libertadora, pois tira o peso de ter todas as respostas e nos convida a confiar no caráter de Deus. Além disso, Eliú lembra que Deus governa não apenas sobre os indivíduos, mas sobre as nações e sobre toda a criação. Ele é quem exalta e quem abate, quem abre e quem fecha portas. Essa soberania não é limitada pela vontade humana, mas é guiada por sua sabedoria perfeita. E por mais que isso confronte nosso desejo de controle, é também uma fonte de segurança, pois sabemos que estamos nas mãos de um Deus que é justo e bom. Outro ponto importante que Eliú levanta é que Deus deseja que os homens se afastem da iniquidade. Ele não apenas aponta o erro, mas também oferece um caminho de retorno. É como se dissesse: eu te mostro onde você errou, mas também te dou forças para voltar ao caminho certo. Isso nos mostra que a disciplina de Deus é sempre acompanhada de graça. Ele não nos deixa perdidos, ele nos guia de volta para si. Para nós, essa mensagem é extremamente prática. Quando enfrentamos tempos de dificuldade, a reação natural é buscar alívio imediato. Mas, se seguirmos o conselho de Eliú, podemos usar esses momentos para uma autoavaliação sincera. Podemos perguntar: o que posso aprender com isso?
Há algo em minha vida que precisa ser corrigido? Estou ouvindo a voz de Deus ou apenas reclamando das circunstâncias? Essas perguntas nos ajudam a transformar a dor em crescimento. A partir dessa abordagem, entendemos que a disciplina de Deus é, na verdade, uma expressão do seu amor. E isso muda completamente nossa maneira de encarar as provações. Elas deixam de ser apenas obstáculos e se tornam degraus que nos aproximam mais dele. Eliú está conduzindo Jó e a nós também a esse entendimento mais profundo, onde a confiança em Deus não depende das circunstâncias, mas se firma no caráter imutável do Senhor. Eliú prossegue seu discurso destacando que a justiça de Deus não é apenas um conceito teórico, mas uma realidade prática que se manifesta em toda a criação. Ele convida Jó a contemplar como Deus governa o mundo com equilíbrio perfeito, administrando cada detalhe da vida, das estações do ano, a ordem das estrelas. Esse domínio absoluto revela não apenas poder, mas também cuidado minucioso. Nada é aleatório. Cada evento, por mais pequeno que pareça, está sob a supervisão de um Deus que tudo vê. Ele reforça que Deus, em sua sabedoria, sabe quando exaltar e quando humilhar, quando abrir caminhos e quando fechar portas. Essa compreensão é crucial porque nos lembra que não estamos sujeitos ao acaso, mas a um Senhor soberano. Eliú quer que Jó e todos nós reconheçamos que mesmo em momentos de aparente caos, existe uma ordem divina operando por trás de tudo. Essa certeza pode trazer descanso à alma, mesmo quando não temos todas as respostas. Em seu argumento, Eliú chama a atenção para o fato de que o sofrimento muitas vezes funciona como um despertador espiritual. Ele menciona que, quando Deus permite que alguém seja afligido, seu objetivo é levar essa pessoa a refletir sobre seus caminhos e a se aproximar dele. Essa visão difere de uma perspectiva punitiva. Trata-se de uma pedagogia divina. O Criador não desperdiça nenhuma experiência, e até a dor pode se tornar um instrumento de salvação e transformação. Ele também lembra que os que ouvem a voz de Deus e se arrependem encontram misericórdia e renovação. É como uma chuva que, depois de um período de seca, traz vida nova ao campo. Mas, por outro lado, aqueles que ignoram o chamado e endurecem o coração correm o risco de colher destruição. Essa advertência serve como um lembrete de que a obediência não é opcional para quem deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Nesse momento, Eliú parece estar apontando para uma lição mais ampla. O relacionamento com Deus não pode ser condicionado às circunstâncias. Ele sugere que Jó deve olhar além da sua dor e perceber que Deus continua sendo digno de confiança, independentemente da situação. Essa é uma das lições mais difíceis para qualquer crente, pois exige que nos apoiemos não no que vemos, mas no que sabemos ser verdadeiro sobre o caráter de Deus. Eliú também ressalta que Deus é um mestre que não cansa de ensinar. Ele pode usar a voz de um amigo, uma pregação, uma leitura bíblica, ou até um momento de silêncio para transmitir suas lições. O problema é que, muitas vezes, estamos mais preocupados em encontrar explicações para o que está acontecendo do que em ouvir o que ele quer dizer. Essa distração pode nos impedir de captar a mensagem que está sendo transmitida. Outro ponto fundamental que Eliú apresenta é a ideia de que Deus age com um propósito que ultrapassa nossa compreensão imediata. Ele nos lembra que, enquanto vemos apenas um fragmento do quadro, Deus vê a obra completa. Essa perspectiva exige humildade, pois nos coloca no nosso devido lugar como criaturas limitadas diante de um Criador infinito. Reconhecer essa limitação não é fraqueza, mas um passo essencial para confiar plenamente em Deus. Aplicando essa mensagem aos nossos dias, percebemos que muitos de nós buscamos controlar tudo, desde nossas agendas até nossos relacionamentos e finanças. Quando algo foge ao nosso controle, nos sentimos inseguros e ansiosos. Mas se entendermos que Deus está no comando, podemos descansar mesmo quando as coisas não saem como planejado. Isso não significa passividade, mas confiança ativa, fazer a nossa parte e deixar o resultado nas mãos dele. Eliú, portanto,
está construindo um raciocínio sólido para que Jó enxergue o quadro maior. Ele quer que seu amigo perceba que, em vez de questionar a justiça de Deus, o melhor é se render à sua sabedoria e aprender com o que ele está permitindo. Essa postura não apenas fortalece a fé, mas também prepara o coração para receber as bênçãos que virão depois da tempestade. Eliú então direciona o olhar de Jó para as obras grandiosas de Deus na criação. Ele o convida a observar as nuvens que se formam no céu, os relâmpagos que cortam a noite, as chuvas que caem sobre a terra. Tudo isso, diz Eliú, é administrado por um Deus que não apenas criou, mas que também sustenta o universo com perfeição. É como se cada detalhe da natureza fosse um sermão silencioso, lembrando-nos do poder e da majestade do Criador. Ele destaca que Deus usa esses elementos naturais para cumprir seus propósitos. A chuva, por exemplo, pode ser uma bênção que irriga os campos e alimenta o povo, mas também pode ser um instrumento de juízo quando vem em forma de tempestades e inundações. Isso reforça a ideia de que Deus é soberano sobre todos os aspectos da vida e que nada acontece sem que esteja debaixo do seu controle. Eliú quer que Jó entenda que, assim como Deus administra o clima, ele também administra as estações da nossa vida. Ao falar sobre o trovão e o relâmpago, Eliú lembra que essas manifestações naturais impressionam e até amedrontam o ser humano, mas que para Deus elas são apenas ferramentas em suas mãos. Ele as envia para corrigir, para abençoar ou para lembrar a humanidade de sua presença e poder. É como se cada trovão fosse um chamado para reconhecermos quem está no trono. Essa contemplação da natureza tem um propósito: fazer Jó perceber que se Deus cuida de tudo com tamanha precisão, certamente ele não perdeu o controle sobre a vida de Jó. Esse é um lembrete poderoso para todos nós. Quando a vida parece fora de ordem, podemos olhar para o céu, para a terra, para o ciclo das estações e lembrar que há um Deus orquestrando tudo com sabedoria e amor. Eliú também menciona que Deus, em sua grandeza, é inacessível no sentido de que não podemos sondar completamente os seus caminhos. Sua justiça é perfeita e sua retidão inabalável. Isso significa que, mesmo quando não entendemos os motivos de suas ações, podemos ter a certeza de que ele nunca age de forma injusta. Essa é uma âncora para a alma em tempos de incerteza. Ao mesmo tempo, Eliú não apresenta Deus como um ser distante. Pelo contrário, ele o descreve como um Senhor que se envolve ativamente com sua criação, que ensina, corrige e abençoa. Ele é exaltado em poder, mas também é próximo daqueles que o temem. Essa combinação de majestade e proximidade é o que torna o relacionamento com Deus tão único e transformador. Ele quer que Jó, ao considerar tudo isso, renove sua confiança. Ele o convida a abrir mão da tentativa de compreender cada detalhe e a se entregar à confiança plena. Afinal, se Deus sustenta o cosmos, não seria capaz de sustentar a vida de um homem? Se ele cuida de cada gota de chuva e cada raio de sol, não cuidaria ainda mais de alguém criado à sua imagem? Essa parte do discurso também nos lembra que observar a criação é uma prática espiritual. Muitas vezes, ficamos tão envolvidos nas demandas do dia a dia que esquecemos de parar para admirar o que Deus fez. Eliú nos encoraja a contemplar, pois é nesse exercício que somos lembrados de quem é o verdadeiro dono da vida. Isso nos reposiciona e nos ajuda a enfrentar as tempestades com outra perspectiva. Assim, ao descrever a natureza e sua submissão ao comando divino, Eliú não está apenas fazendo poesia, está ensinando teologia prática. Ele está dizendo que, se confiarmos no Deus que controla as forças da natureza, também poderemos descansar em sua mão quando os ventos da adversidade soprarem contra nós. Eliú conclui seu discurso no capítulo 36 com uma convocação à reverência e à confiança. Ele lembra que, diante da imensidão de Deus, a postura mais sábia não é tentar questioná-lo incessantemente, mas reconhecê-lo como Senhor absoluto. Suas obras são grandiosas demais para serem compreendidas por completo, e sua sabedoria vai muito além do alcance da mente humana. Assim como o mar não pode ser contido pelas mãos de um homem, também os planos de Deus
não podem ser limitados pela nossa compreensão. Ele insiste que o poder de Deus é visto tanto na tempestade quanto na brisa suave. Ele pode falar por meio de relâmpagos que rasgam os céus, mas também pode sussurrar ao coração aflito. Essa dualidade demonstra que ele é ao mesmo tempo majestoso e misericordioso. Eliú quer que Jó entenda que a grandeza de Deus não é apenas uma verdade a ser temida, mas também um convite para confiar. Ao encerrar, Eliú reforça que a justiça de Deus é perfeita. Ele não comete erros, não se engana e não é influenciado por nada que possa corromper seu julgamento. Essa é uma verdade que deve trazer paz ao coração, especialmente em tempos de sofrimento. Mesmo quando tudo parece incerto, há segurança em saber que estamos nas mãos de um juiz justo e amoroso. A lição central é clara: o sofrimento não é sinal de abandono, mas pode ser um meio pelo qual Deus nos molda, nos corrige e nos prepara para algo maior. O desafio é crer nessa verdade enquanto ainda estamos no meio da tempestade. E isso só é possível quando olhamos para além das circunstâncias e fixamos os olhos no caráter de Deus. Aplicando isso aos nossos dias, percebemos que muitas vezes enfrentamos situações que parecem injustas ou desproporcionais. Mas, se aprendermos a enxergar essas experiências à luz da soberania divina, nosso coração encontrará descanso. Isso não significa negar a dor, mas lembrar que ela não é o capítulo final. Há uma história maior sendo escrita, e nela Deus é o autor e consumador. Assim, o discurso de Eliú se encerra não com respostas definitivas para cada pergunta de Jó, mas com um chamado para confiar no Deus que controla o universo e, ao mesmo tempo, cuida de cada detalhe da nossa vida. É um convite para descansar, não no que entendemos, mas naquele que é digno de confiança eterna. Pai amado, nós te agradecemos porque, mesmo quando não entendemos teus caminhos, podemos confiar no teu caráter. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em ti, a reconhecer tua soberania e a descansar na tua justiça. Dá-nos força para suportar as provações e fé para ver além da dor. Que a tua paz guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos e agradecemos. Amém. Se esta mensagem falou com você, peço que curta e compartilhe.